Fala, galera. Ai, bom dia, bom dia. Eu errei tudo, né, que eu tava lendo no... Já tava lendo a parte do livro que eu tinha começado. Eu errei simplesmente todas as palavras. E eu comecei do zero. E depois eu pensei, por que eu comecei do zero, sabe? Tipo, eu tô fazendo pra mim mesmo, né? Enfim. Mas estamos aqui, né, com mais uma semana do livro Caminho do Artista. Essa semana é a semana 3, né, recuperando o senso de poder, né? E tem sempre o texto introdutório, né, que é, vou ler. Nessa semana, talvez você venha lidar com inesperadas explosões de energia, além de picos intensos de raiva, alegria e pesar. Você está descobrindo o seu poder, ao mesmo tempo que as amarras ilusórias do que antes considerava seus limites vão se desprendendo. Peço-lhe que, conscientemente, passe a abrir sua mente à espiritualidade. Vários tópicos, tipo, bem interessantes essa semana e complicados, né? Como ela mesmo disse, né? Realmente teve várias explosões de energia, picos de raiva, alegria, pesar, tudo. Essa semana foi bem intensa pra mim, né? Né, eu vou falando aos poucos dos tópicos, no caso dessa semana, de acordo com o livro. Né? Eu resolvi fazer assim essa semana, normalmente eu faço bem livre, né? Mas essa semana foi bem, tipo, complicada e eu acho melhor, tipo, explicar assim, né? O primeiro tópico, como você pode ver aqui, é a raiva, né? Que ela explica, no caso, que ela é sempre vista como algo que tem que ser tipo, retraído, escondido, né? Até tipo, levado como uma questão de vergonha, né? E a questão tipo, que você tem que esconder, não escutar, né? Toda essa história, né? E ela fala exatamente o contrário, né? A raiva, no caso, deve ser um combustível, no caso, para a gente fazer as coisas, né? Ela deve ser respeitada e a gente deve aprender a mapear os limites dela, no caso, né? Mapear as extremidades, assim por dizer, da raiva, né? Porque, por exemplo, é, quando você tá com raiva de algo, né? É o que ela explica no livro. Significa que o seu corpo, sua mente, no caso, está dizendo que você não gosta disso, né? Então ela meio que te ajuda a fazer você entender o que você gosta e o que você não gosta, né? Os seus próprios limites, né? E não significa que você tem que ficar com raiva o tempo todo, né? Mas nós somos humanos, nós vamos ficar com raiva, né? Então o intuito do conceito aqui é você, tipo, pegar essa raiva e tentar entender o porquê, né? E tentar se conhecer através dela, né? Não deixá-la te comandar, né? Mas usar ela, tipo, pra algo positivo, sabe? Tipo, porque normalmente a gente só quer excluir, tá ligado? Tipo, com medo, não, porque isso, não sei o quê. Só que a gente pode usar ela, no caso, pra guiar a gente, né? É a palavra certa, né? E ela até fala aqui, né? A raiva é a queimada que sinaliza a morte da nossa vida antiga, o combustível que nos projeta para uma vida nova. É uma ferramenta, né? E não um mestre, né? É feita para ser extraída e explorada. Usada da forma certa, ela é muito útil. No caso, é o que eu estava falando, né? Ela tem que ser usada da forma certa, né? Mas foi o que eu comecei a entender essa semana, né? Porque, tipo, eu tenho muito esses picos de raiva desde sempre, né? E graças a Deus eu sempre consegui usar isso na minha música, né? Por isso que eu sou bem expressivo, quem me conhece sabe, né? E eu uso ela sempre na minha música, né? Mas eu passei a ter um entendimento um pouco maior dela, da raiva, no caso, nessa questão, né? De como que ela age também na minha vida não artística, né? Só fechar a janela aqui, porque senão vai ficar tomar solzão hoje. E enfim,
Aí ela fala aqui no caso, né? A raiva não é uma boa amiga nem é gentil, mas é muito leal. Né? Porque ela, independente dela ser rude e desse jeito, né? Direta, ignorante, ela sempre vai te dizer sempre vai te dizer o seu limite, tá ligado? E essa semana foi bastante assim, tipo, eu aprendi bastante sobre o meu limite, foi bem doido porque aconteceram muitas coisas essa semana, né? Tipo, tanto na minha carreira, tanto na minha vida pessoal, né? E, tipo, eu tive que aprender bastante com isso na prática, né? O que foi bem interessante também, né? Apesar de ser bem estressante, né? Como ela mesma diz, né? O que vem a combinar também com o próximo tópico, né? Que é a sincronidade aqui no final. Que começa o tópico da sincronidade, né? Eu vou falar, no caso, explicar o porquê eu falei isso, né? Porque essa semana eu, graças a Deus, comecei a dar cara, tipo, nas coisas, tá ligado? Tipo, eu vou fazer mesmo, entendeu? Tipo, eu já tinha um sonho sempre de trabalhar com moda e agora eu comecei a dar o primeiro passo, né? Como designer, não, estilista, sabe? De moda, sabe? Eu sempre quis trabalhar, juntar isso com a música, sabe? Para vestir as minhas próprias roupas, né? Ter o meu próprio designer, né? Ter o meu próprio estilo, meus próprios acessórios, tudo, sabe? Tudo bem autêntico, eu sou, tipo, muito assim. E isso isso sempre fez parte de mim, mas eu ainda não sabia como explorar isso, né? E o livro, no caso, me ajudou bastante a entender isso também, sabe? Que isso sempre teve em mim, né? Eu só precisava de um caminho e dar o primeiro passo, no caso, para explorar isso. E foi o que eu fiz, né? Eu dei o primeiro passo também, tipo, criei, no caso, essa empresa, né? De roupas, acessórios, né? De tudo, né? Calça, blusa, acessórios, boné, mochila, né? E que eu estou começando no caso de moda e é algo incrível, né? Um ótimo passo na minha vida, né? Eu estou muito feliz de fazer isso, né? E eu tive muito estresse com isso essa semana já, né? Muito, mas muito estresse, né? Foi algo tipo bizarro, bizarro de estresse, que eu sou tão estressado também para essas coisas, né? Que eu cheguei tipo a passar mal desses dias, né? De tanto estresse que eu tive, tipo, passar mal de verdade, né? De ficar tonto e pressão, sabe? Tipo, de tanto estresse que eu tive com isso. E também isso junta com a questão da sincronidade, porque o que aconteceu? Eu sempre quis essas coisas, né? Eu nunca soube como dar o primeiro passo. Porém, no tópico da sincronidade, né, ela explica como que o mundo funciona pra gente, né? E a gente não consegue ver isso. Por exemplo, desde o momento que eu comecei a dar os primeiros passos para querer trabalhar também com moda além da música, eu comecei a conhecer muita gente que faz isso, né? Tipo, as coisas começaram, tipo, a ficar claras, né, na minha frente, e as pessoas começaram a conversar comigo sobre isso, pessoas que trabalhavam já com isso, né? Pessoas que se interessavam também, né? Pessoas com ideias, né? Também pessoas com um interesse maior nisso. Todo mundo começou a conversar comigo sobre isso, que foi muito interessante, e é o que ela fala no caso, né? Sobre essa sincronidade do mundo, né? Porque a gente acredita sempre que é quase impossível seguir os nossos sonhos e talvez seja muito difícil, né? Só que quando você realmente começa a dar o passo através do medo, né, em direção ao seu sonho, as, as coisas começam a aparecer, sabe? As coisas começam, as portas começam a se abrir, as janelas talvez, né? Não porta, mas começam a abrir-se as janelas, né? Você começa a ver uma luz, sabe? Você começa a ver um como Deus trabalha nas coisas, sabe? Como que o mundo parece que segue em direção às coisas que você quer, se você realmente, tipo, se dá pra isso, né? Quando você realmente se entrega pra isso, né? E tem até uma frase aqui, né? Trabalho da carruagem, cabala, né? Quando o homem dá um passo na direção de Deus,
Deus dá mais passos em direção àquele homem do que o número de grãos de areia nos mundos do tempo, né? É basicamente isso. Tipo, você começa a se interessar por algo, né? Começa a se interessar por cinema, começa a se interessar por pintura, começa a se interessar por fazer música, começa a se interessar por cantar. E parece que onde você vai e o que você faz, né? As pessoas que você conhece, os lugares que você começa a frequentar, parece que tudo começa a fazer sentido e mostrar pra você, tipo, caraca, eu conheci uma pessoa que produz música e eu tô querendo fazer isso há muito tempo, né? E parece que o mundo começa, tipo, se organizar pra você fazer isso, né? Um bom exemplo disso, né, que eu até pensei nisso, na sincronidade, foi quando eu fui pra Alemanha, né? Eu tava trabalhando de CLT, tá ligado? Normal, né? Eu tinha 19 para 20 anos, né? E eu decidi, botei na minha cabeça, olha, esse ano eu vou pra Alemanha, né? Tipo, no caso eu tinha falado no ano passado, né? Tipo, um ano antes, eu falei, no ano que vem eu vou pra Alemanha. Eu vou arrumar um emprego e eu vou pra Alemanha ou pra França, né? Era a minha ideia, né? E eu comecei a trabalhar de CLT, como qualquer um, né? E parece que tudo, né, depois disso, quando eu botei isso na minha cabeça e realmente lutei, né, no caso que eu tive que fazer um esforço danado, né, para trabalhar e juntar o dinheiro para viajar, todo mundo sabe que é caro, ainda mais para morar, né? E arrumar um emprego lá, eu já fui com emprego, né? Então, tipo, mas parece que tudo, né, através do caso do meu esforço, parece que as coisas também foram aparecendo, sabe? Tipo, fui conhecendo pessoas que já tinham feito isso. Eu fui falando com pessoas que tinham também interesse nisso e acabaram me incentivando, sabe? Eu fui conversando com pessoas. Eu conversei com uma mulher no consulado que me ajudou, no caso, tipo, não era o trabalho dela, né? Ela podia só falar, né, as possibilidades, mas ela me ajudou a achar o site onde arrumava trabalho lá, né? Eu arrumei trabalho social tipo, demorou um mês e meio, 2 meses só até eu arrumar um trabalho lá e receber o contrato, tipo, foi muito rápido, né? Parece que as coisas foram todas andando pra mim, e, tipo, eu tava vendendo, eu era vendedor na livraria, né? Eu tava vendendo, tipo, super bem, tava ganhando às vezes comissão de 400, 500 a mais, né? E que tudo ajudou, né, basicamente, né, pra minha viagem, né? E doideira que, tipo, até na loja, né, eu lembro do meu chefe falando que realmente as vendas, tipo, nunca foram tão boas, né? E por coincidência, tipo, depois que eu fui embora, né, a loja chegou a fechar, né? Eu não tô falando que é, tipo, por causa que eu fui embora, mas, tipo, aquele momento que eu tava lá foi o momento que mais vendeu, sabe? Parece que o mundo, ele, tipo, as pessoas, sei lá, o mundo começou a funcionar em prol daquilo que eu tava buscando, sabe? Porque eu tava realmente buscando de forma verdadeira. Parece que Deus vê isso e ele fala, tá bom, então é isso que você quer, então é isso que você vai ter, sabe? Tipo, é realmente. E é o que ela fala nessa questão da sincronidade, que é muito interessante, foi meu assunto favorito, né? Que pela experiência temos mais medo de que Deus exista do que ele não exista, né? Porque ó, incidentes como os descritos acima acontecem que ela citou várias coisas, né? Tipo, que esse exemplo meu foi pessoal, né? Mas ela cita também, tipo, sei lá, ó, uma mulher está querendo descobrir onde alugar um filme raro que ela viu. Ela encontra o vídeo numa livraria de seu bairro 2 dias depois. Esse é um exemplo, né? Eu dei o meu próprio exemplo da minha vida, né? De como essas coisas acontecem. Ela fala sobre isso, no caso, né? Incidentes como esses descritos acima acontecem conosco e mesmo assim nós minimizamos como sendo pura coincidência. As pessoas falam como seria terrível se Deus não existisse. Acho isso balela. A maioria fica bem mais confortável com a ideia de não estar sendo observada de perto. Tá ligado? Olha, tipo, que doideira, né? Tipo, ó, se Deus, não digo necessariamente o Deus cristão, e sim uma força onipotente e onisciente, não existe, então não temos que prestar satisfações, não é? Não há retribuição divina nem consolo divino. E se a experiência toda for uma droga, paciência, o que você esperava?
né? É basicamente a situação de, tipo, da consciência de que Deus não existe, né? É bem mais fácil, tá ligado? Tipo, é bem mais tranquilo, porque não tem prestação de conta divina, não tem responsabilidade espiritual, não tem responsabilidade consciente coletiva, entende? Tipo, e é bem complicado pra gente querer entender isso, sabe? Porque é bem difícil da gente querer assumir essa responsabilidade coletiva e responsabilidade também espiritual, né, individual. E essa sincronidade mostrou pra mim que só mostra, né? Cada vez que eu leio, só mostra como que Deus age na minha vida e vem me ajudando, né? E essas coisas, né, mostram pra mim como que o universo funciona em prol da gente, né? Quando a gente vai atrás, Yuri, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Mano, eu também não tinha, não tô falando, né, com você, tipo, eu tô falando da minha experiência pessoal, né? É por isso que eu desativo os comentários, sabe, tipo, não tenho interesse agora, tipo, isso é meu relato da minha vida, né, minha experiência pro Yuri do futuro, tá ligado? Pra ele entender, no caso, o que ele tá passando depois que ele conquistar as coisas dele, entendeu? E eu poderia, tipo, dar qualquer desculpa de qualquer coisa, né? Tipo, eu não tive dinheiro pra fazer curso de idioma, entendeu? E eu sou poliglota, tá ligado? Tipo, eu falo, tipo, inglês, espanhol, alemão, né? Eu falo um pouco de hebraico e francês, entendeu? Então, tipo, é... eu nunca tive dinheiro pra estudar essas coisas, né? Tipo, mas a vida se colocou em prol, no caso das minhas vontades, porque Deus viu que eu realmente queria aquilo, que eu realmente iria querer conquistar aquilo independente das dificuldades, tá ligado? Então Deus, tipo, me deu essa força e me deu as ferramentas, né? Que me colocou nessa situação onde eu tô, que eu agradeço ele demais, entende? E essa é a parte da sincronidade que é muito interessante, é a minha favorita, né? Tipo, não que algumas coisas não sejam impossíveis no momento, sabe? Mas, porra, tem um exemplo do seu Jorge, tá ligado? Que morava na rua e virou cantor. E, sabe, a história dele, pra quem não conhece, dá uma procurada lá, tá ligado? Até tava conversando com meu amigo João aí outro dia sobre isso. E essas coisas acontecem assim, tá ligado? Tipo, são coisas doidas, tá ligado? Que ninguém diz que é possível até alguém chegar e fazer. Só que, tipo, o alguém da sua vida é você, tá ligado? Tipo, ninguém vai chegar, eu não vou chegar na sua vida, você não vai chegar na minha vida e fazer o que eu tenho que fazer pra minha vida, tá ligado? Cada um tem o seu destino de a coisa que te incomoda, sabe? Tipo, eu não gosto muito de chamar de destino, mas também é ao mesmo tempo, tá ligado? Porque eu acho que essa coisa que incomoda a gente dentro da gente é o destino chamando a gente. Não significa que você vai fazer isso, né? Mas todo mundo tem aquele algo que te incomoda, pô, queria estar fazendo isso, queria mais, tá ligado? E nunca dá o primeiro passo, né? Então isso nunca vai acontecer. Você vai viver e morrer com esse incômodo dentro de você, né? E a sincronidade, ela mostra isso, né? Tipo, mesmo que seja em passos bem lentos, né? Bem complicados, a vida vai tentar trabalhar para que você chegue lá se você, tipo, se doar 100%. Não existe se doar 50%. Isso é um relacionamento com a vida, né? E relacionamento não tem como. Se você se doar 50%, 20, 30%, 70, 80, 90%, ele não vai funcionar, tá ligado? E é o mesmo relacionamento com a vida, né? Isso é sobre a sua capacidade de enfrentar o seu próprio medo para chegar onde a voz que tá dentro de você tá mandando você chegar. Entendeu? Aquela voz que ninguém ouve, só você, tá ligado? Aquele incômodo que tá, tipo, dentro de você, sabe? E isso é você com você, tá ligado? Igual é eu comigo, né? Então, tipo, essa foi minha parte favorita, né, da sincronidade, né? E também, no caso, enfim. O outro tópico que tem é o tópico da vergonha, né? Vergonha. Que é um tópico bem interessante também, né? Que fala sobre a vergonha de ser artista também,
né, que as pessoas têm vergonha. Isso me afeta demais. Pra quem não sabe, eu lancei várias músicas, eu lancei 6 músicas em 2023 e apaguei todas elas. Aí eu repostei uma delas, que é o Inimigo do Autotune, que eu acho que é a minha música mais conhecida agora, tipo, com 12 mil visualizações no Spotify. E eu apaguei todas as outras músicas, tá ligado? Apaguei todas as outras músicas por vergonha, tá ligado? Porque é o que ela fala, tipo, muitas das coisas, tipo, se a criança, ela foi, no caso, envergonhada pelo que ela faz, né, quando ela era pequena, ela depois cresce com uma certa dificuldade de se encaixar ou de se encontrar sem ter essa vergonha, sabe? Tipo, e é basicamente tipo, umas situações que aconteceram comigo, tá ligado? Tanto dentro tipo, da minha vida pessoal, quanto também, tipo, na igreja, né? Porque o tipo de música que eu queria fazer não condizia com o que as pessoas acreditavam ser bom, né? E sendo que isso não interessa, tá ligado? Isso é entre eu e Deus. Até porque a minha criatividade, a minha música é dada por Deus, né? Então, isso, né, me atingiu demais, né? Além das outras coisas pessoais e que foram muito difíceis para mim até hoje, né? Eu tenho, pô, 27 anos e eu ainda tenho vergonha, por exemplo, de me apresentar, né? Eu ainda tenho vergonha de botar a minha música, tipo, pra fora, assim, de uma forma corajosa. Pode não parecer, tá ligado? Porque eu só vou e faço, né? Mas é porque eu sei que é aquilo que me chama, né? Então eu passo por cima do meu limite, eu passo por cima dos meus problemas para alcançar aquilo que eu quero, entendeu? Mas não significa que eu não sinta, tá ligado? Eu me sinto às vezes horrível e totalmente envergonhado ou humilhado só de estar mostrando a minha música, tá ligado? Isso é bizarro, bizarro de se pensar, porque tipo, eu sei que minha música não é ruim, minha música é muito boa, tá ligado? E as pessoas, na verdade, 90% das pessoas, ou 95% das pessoas, vamos dizer assim, gostam muito do que eu faço, tá ligado? Então eu não sei porquê, né? Na verdade eu sei, né? Porque eu tive que escrever também coisas sobre a minha infância, né? Esse foi basicamente o tópico, né? Desse capítulo dessa semana, né? Coisas sobre minha infância, coisas que eu já passei na minha vida pessoal, dentro da família, dentro dos ambientes que eu ia, como eu citei agora da igreja, que me envergonharam de ser eu mesmo, né? Que me envergonharam no caso de ser o Yuri artístico, sabe? Tipo, o Frenesi, o Yuri que não tem vergonha de explorar todo o lado artístico dele em prol do bem criativo, em prol do bem artístico, em prol do bem individual, né? Em prol de Deus, tá ligado? Porque tudo que eu faço eu sinto Deus nisso, tá ligado? Todas as músicas, todas as coisas que eu falo é a maior verdade possível, né? E eu fico muito contente em conseguir pensar, em conseguir agradecer a Deus pelo que eu faço, tá ligado? Porque eu sei que independente do que eu falo, ele sabe que é verdade, tá ligado? E não tem nada que eu acho que agrade mais do que a verdade pra Deus, sabe? Então, porque ele é a própria verdade. Então, mesmo eu passando raiva nas minhas músicas, passando tristeza nas minhas músicas, é o que eu tô passando no momento, sabe? Eu não escondo isso, né? Quem não ouviu minha música, tipo, não vai entender, mas quem ouviu sabe que é isso, tá ligado? Eu tento escrever sempre coisas verdadeiras, histórias reais, né? E sentimentos reais, né? Tudo que eu escrevo e canto e falo na música, eu tô sentindo na hora, tá ligado? E dói na hora, né? Ou às vezes é muito bom na hora, porque eu tô feliz, entendeu? Mas às vezes dói na hora, porque é uma coisa que não é muito boa de se falar, ou, né? E como ela diz aqui, né? É, realizar uma obra de arte pode dar uma sensação de que você está revelando um segredo de família, né? Contar segredos pela própria natureza envolve vergonha e medo, né? Fica no ar a pergunta: o que vão pensar de mim quando souberem disso? É uma pergunta assustadora, principalmente se já nos fizeram sentir vergonha por nossas
curiosidades e explorações sexuais, sociais e espirituais, tá ligado? Então, tipo, tem todo esse conceito de algum dia você já ter se sentido ou alguém ter feito você se sentir envergonhado pelas suas perguntas, pelas suas curiosidades, que explora muito na criatividade, na arte, porque a arte é isso, né? Ela vai explorar o seu subconsciente, no caso a parte que ninguém conhece, que ninguém sabe, que ninguém vê, até você não sabe, né? Não se explica de onde vem a música, né? A gente ainda não tem essa explicação, sabe que é do subconsciente, da mesma forma que os sonhos, né? Então, tipo, é bem interessante saber disso, né? Porque aí daí dessa parte você começa, tipo, a destravar essas coisas, sabe? E na verdade isso é bem vergonhoso já de se falar, entende? Porque é assim que eu me sinto também quando eu tô fazendo minhas músicas. Minhas músicas são feitas, tipo, através de coisas que eu escrevo que são pessoais. Tipo, as coisas que eu escrevo nas minhas músicas, elas são de histórias totalmente pessoais, de eu ter sido traído, né? De pessoas, tanto em relacionamento, tanto em amizade, né? De pessoas que mentiram pra mim, né? Ou pessoas que disseram ser. É traição, né? Pessoas que disseram ser meus amigos e não eram, sabe? Tipo, fizeram tinham essa máscara, né? E também de pessoas, tipo, e tanto eu também, dos meus próprios erros, eu falo dos meus próprios erros, né? Nas minhas músicas, né? De ter esquecido, às vezes, das pessoas, de esquecer, de ser sumido, né? De querer ser bom com as pessoas, mas ao mesmo tempo não estar tão presente quanto eu gostaria, sabe? São coisas que são vergonhosas de se falar, sabe? Porque a gente sempre quer passar, ainda mais com a rede social hoje em dia, a gente só quer passar, né, o melhor da gente, a beleza, né? E eu quero passar totalmente o contrário, eu quero passar a verdade, eu quero passar realmente quem eu sou, né? Então, isso é vergonhoso na maior parte do tempo, né? Mas eu aprendi, né, lendo, estudando, né, e ouvindo, no caso, a palavra de Deus e também com a psicologia, que a consequência da verdade é a melhor consequência que eu posso receber na minha vida, né? Pode ser a mais dolorosa que for, pode ser a mais problemática que for, a consequência da verdade é a consequência que vai me levar para frente, independente do que seja, independente do que seja. Se eu errei, eu vou falar a verdade, tá ligado? Eu vou falar isso e não é, não tem vergonha de errar. Mano, tem muita vergonha de errar, só que eu tenho mais vergonha de ser mentiroso, entende? Ou de passar uma imagem minha que eu não sou, do que de errar, entendeu? Mano, se eu já errei, não tem como, tipo, mudar isso, né? Só tem como mudar no futuro. O passado que eu já fiz, e eu não posso ter uma vergonha disso de uma forma que eu tente passar uma caricatura minha que não é, entende? Mas sim, no caso, ter vergonha de repetir o erro e ainda mentir sobre isso, tá ligado? É tipo duplo erro, é ridículo, né? Então, isso também tem questão de lidar com as críticas, sabe? Ela ensina a lidar com as críticas, que é bem interessante. Fala bastante da infância, né? E do crescimento, né? Que é a gente, né? Quando a gente quer crescer, a gente tem que passar pelas situações difíceis. A gente tem que explorar esse lado que a gente não quer explorar, o lado do medo, né? E o lado da paciência, né? Que é o mais difícil. A gente não é paciente. A gente sempre quer as coisas do nosso jeito. A gente não procura mais as pessoas, tá ligado? Se as pessoas não me procurar, eu não procuro ela também. E, tipo, como se fosse a pessoa tem que ter tempo o tempo todo pra procurar a gente e a gente não pode fazer um esforço mais, sabe? Tipo, a gente tá impaciente com as pessoas, a gente tá impaciente com nós mesmos, sabe? Não deu pra fazer isso hoje, eu não vou fazer mais amanhã, porque não dá mais, tá ligado? O mundo se movimenta, cara. Tipo, o mundo gira o tempo todo, tá ligado? A gente não tem mais paciência nem pra esperar as 24 horas que o mundo gira pra gente tentar de novo, pra ver se vem algum outro resultado, tá ligado? Tipo, não existe uma pessoa que, porra, tentou uma vez e acabou, tá ligado? Tipo, as pessoas tentam várias vezes na vida, né? E erram várias vezes na vida, né? Milhares de vezes na vida. Se você vê quantas vezes os artistas super famosos tentaram e erraram, é um absurdo. Tipo, você vai ver, tipo, caraca, tipo, mano, tipo, o cara que venceu, ele é só um cara, tipo, teimoso com a vitória, tá ligado? Eu sempre tive isso na minha cabeça, tá ligado? Mano, eu sou pobre, preto,
Não tenho nada, não tenho berço de ouro, não tenho nada, tá ligado? A única coisa que eu tenho é minha teimosia de querer vencer, tá ligado? A ambição, né? E é basicamente isso que é o crescimento. E com isso é tipo a, a sua mente voltada pra sempre querer ganhar, tá ligado? Nisso, na vida. E isso não significa sempre sair por cima. Se você perde hoje, tá ligado? Você pode reconhecer os seus erros, reconhecer o que você pode fazer de melhor na próxima vez que você for tentar, e aí você já sai ganhando na próxima vez, tá ligado? Ganhar não é só tá sempre por cima, tá ligado? Ganhar é você sempre tá consciente do seu eu e do que você pode fazer para poder ganhar ou se tornar melhor na próxima vez, tá ligado? Não existe pessoa que é boa ou melhor direto, tá ligado? Não existe pessoa tipo, a pessoa que acha que ela é o suficiente, ou acha que é boa, acha que ela não precisa, ou acha que as coisas deviam estar acontecendo assim porque ela já tá fazendo o suficiente, essa pessoa é idiota. A pessoa não entendeu a vida, entendeu? A pessoa é um energúmeno que, tipo, ah, eu já fiz o suficiente e eu sou completo, eu sou isso, entendeu? A vida devia estar acontecendo assim, assim pra mim. Vai merda, entendeu? Vai pra puta que pariu, porque as coisas não acontecem assim, porra. Isso é um bagulho tão egocêntrico, tá ligado? Que chega a ser ridículo, tá ligado? Eu nem gosto de andar com esse tipo de gente, tá ligado? Vamos tomar no cu e vai te a merda. Entendeu? Porque, tipo, a vida não funciona desse jeito. A vida não funciona tipo, a gente quer sempre as coisas do nosso jeito. E o crescimento, ele demanda erro. Ele demanda paciência, né? Pra gente conseguir chegar lá. Porque quando a gente conseguir chegar lá, a gente vai ter conteúdo. A gente vai ter experiência através dos nossos erros pra se manter lá, tá ligado? O negócio não é só chegar, caralho. Tá ligado? Imagina você ganhar R$ 1 milhão hoje, tá ligado? E depois de amanhã você já gastou a porra toda, porque você não sabe manter essa caralha, entendeu? Então a questão não é só chegar lá, a questão é você ter consciência de se manter lá, entendeu? Então é o crescimento, no caso, que eu aprendi essa semana vem disso, tá ligado? E deixa a gente puto, tá ligado? Porque isso atinge a gente, o ego, tá ligado? Porra, o ego vai assassinar todo mundo daqui a pouco, tá ligado? Eu tenho certeza disso, né? Porque, tipo, a gente é tão egocêntrico, tão ridículo para, para com a complexidade da vida, tá ligado? Que, tipo, a gente chega a ser burro, tá ligado? Tipo, em questão dessas coisas, né? Então, vamos lá. Checagem da semana, né? Chegamos em 30 minutos com a checagem da semana. Quantas vezes eu fiz as páginas matinais? Eu fiz, se não me engano, só não fiz um dia, né? E foi uma experiência bem fluida, né? Eu consegui escrever bastante, as coisas fluíram. Foi alguma certa parte bem difícil porque aconteceram várias coisas, mas eu consegui nessa terceira semana pela primeira vez me sentir bem livre em escrever, sabe? Bem, tipo, caraca, as coisas realmente estão, tipo, fluindo, sabe? Meu coração tá se sentindo mais leve depois que eu escrevi e consegui ver essa vista com Deus, né? Bem interessante, né? Não tive um encontro com um artista essa semana, eu saí, sim. Tive meu tempinho sozinho, que eu gostei, né? Mas não diria que foi um encontro com o artista, eu pretendo mudar isso essa semana também, né? E vivi essa sincronidade da vida que eu já contei, né? Que é a questão das coisas com a moda, né? Que eu falei no começo do vídeo, né? E aconteceu alguma coisa que você considerou significativa para a sua recuperação? É isso que vocês estão ouvindo, tá ligado? O vídeo é o acontecimento da semana que me ajudou na recuperação. A escrita que eu falei fluida sobre os meus sentimentos e que pra mim é a conversa com Deus que eu tenho, né? É já a amostra da minha recuperação, sabe? O meu sentimento de reconhecimento das coisas que estão acontecendo na minha vida, que eu consigo explorar isso com a caneta, tipo, incrível pra mim, sabe? Porque eu não consegui isso antes. E tá aqui fazendo esse vídeo, pra quem me conhece sabe que era quase impossível pra mim de estar fazendo isso, é o que eu trato como recuperação, né? E mais uma semana é isso, fé.